Há muitos países fascinantes ao redor do mundo, mas é difícil imaginar um lugar onde tradição e modernidade se chocam e convivem de forma tão intensa quanto no Japão. Um país que vive sobre placas tectônicas instáveis, enfrentando terremotos e tsunamis devastadores ao longo da história, mas que se ergueu como uma das maiores potências econômicas e tecnológicas do planeta. Neste vídeo, vamos viajar juntos para o Japão, desvendar curiosidades, histórias ocultas, contrastes extremos e perguntar: será que você teria coragem de viver em um lugar onde o passado e o futuro se encontram a cada esquina? Preste atenção até o fim, porque algumas descobertas vão realmente te surpreender. Vamos começar. Japão. Um arquipélago vulnerável, mas incrivelmente resiliente. O Japão é formado por cerca de 6.852 ilhas, sendo as 4 principais Honshu, Hokkaido, Kyushu e Shikoku. Com mais de 125 milhões de habitantes, é a terceira maior economia do mundo e um dos países mais densamente povoados, especialmente nas grandes cidades. Mas, ao mesmo tempo, é um dos lugares mais propensos a desastres naturais, localizado no chamado Círculo de Fogo do Pacífico. Só para ter uma ideia, o Japão é atingido por cerca de 1.500 tremores de terra todos os anos. Alguns tão fracos que só aparelhos conseguem registrar, mas outros devastadores, como o grande terremoto de Kanto em 1923 que destruiu Tóquio e Yokohama, ou o terremoto seguido de tsunami de 2011 que causou a tragédia nuclear de Fukushima. Mesmo assim, esse povo mostra uma capacidade impressionante de reconstruir, preservar sua cultura milenar e seguir em frente. Tóquio, a metrópole que nunca dorme. Imagine uma cidade com quase 40 milhões de pessoas em sua região metropolitana. Ruas movimentadas 24 horas, letreiros de neon iluminando bairros como Shinjuku, Shibuya e Akihabara, trens e metrôs que transportam milhões todos os dias, quase sempre no horário exato. Mas será que Tóquio é só tecnologia? Na mesma cidade onde você encontra robôs e prédios futuristas, há templos budistas, santuários shintoístas e ruas estreitas que parecem paradas no tempo. Esse contraste é parte da alma do Japão. E você? Teria coragem de morar em um lugar tão vibrante, mas onde a vida pode parecer sufocante? Conte nos comentários. A tradição viva em meio ao concreto. Apesar do ritmo frenético das grandes cidades, a tradição ainda é essencial para a identidade japonesa. O chá verde servido com cerimônia, as geishas de Kyoto que mantêm viva uma arte de séculos, os festivais conhecidos como Matsuri, onde multidões vestem yukata e carregam santuários portáteis pelas ruas. O Japão também preserva seus castelos históricos, como o de Himeji, e as cidades antigas como Nara, onde servos circulam livremente. Mesmo em meio à modernidade, tradições como o sumo, as artes marciais, a caligrafia e o ikebana continuam sendo praticadas. Religião e espiritualidade. Um caminho discreto. A maioria dos japoneses se diz não religiosa, mas pratica uma combinação única de shintoísmo e budismo. É comum visitar templos no início do ano, agradecer por bênçãos ou pedir sorte em exames e negócios. Curiosamente, muitos casamentos seguem rituais cristãos, mesmo que o cristianismo seja praticado por menos de 2% da população. Essa mistura mostra a flexibilidade cultural japonesa, onde tradição e influência estrangeira convivem lado a lado. O Japão e seus paradoxos sociais. O país é famoso por disciplina, limpeza e educação. As ruas são limpas, mesmo sem lixeiras, e as crianças aprendem desde cedo a cuidar do coletivo. Mas o Japão também enfrenta problemas sociais graves e muitas vezes pouco discutidos. Altas taxas de suicídio, casos de isolamento extremo como o dos hikikomori, pessoas que se fecham em seus quartos por anos, e o fenômeno dos karoshi, mortes causadas por excesso de trabalho. Você já tinha ouvido falar disso? Se sim, conte o que pensa nos comentários. Um passado marcado por tragédias. A história moderna do Japão também é marcada por eventos trágicos, como os bombardeios nucleares de Hiroshima e Nagasaki em 1945, que mataram centenas de milhares de pessoas e deixaram cicatrizes profundas na sociedade. Essas cidades hoje são símbolos da paz, com museus e memoriais que contam histórias de dor e superação. Natureza espetacular e indomável. Apesar dos riscos de terremotos e vulcões, o Japão tem paisagens naturais de tirar o fôlego. O icônico Monte Fuji, que inspira artistas e poetas há séculos, as florestas de bambu de Arashiyama em Kyoto, as fontes termais chamadas onsen espalhadas por todo o país e as flores de cerejeira, as famosas sakura, que transformam cidades inteiras em um mar cor-de-rosa na primavera. Esse fenômeno atrai turistas do mundo inteiro, mas também é um momento especial para os japoneses, que se reúnem em parques para contemplar a beleza passageira das flores, num ritual conhecido como hanami, alimentação, muito além do sushi. Quando pensamos no Japão, logo vem à mente sushi e sashimi,
mas a culinária japonesa é muito mais rica e variada. Há pratos quentes como ramen, udon, tempura, okonomiyaki e curry japonês. E também doces tradicionais como o mochi e o dorayaki. Além disso, a maneira como os japoneses apresentam a comida reflete valores profundos de estética e respeito pela natureza. Curiosidades surpreendentes. Você sabia que existem mais de 5 milhões de máquinas de venda automática espalhadas pelo Japão? Elas vendem de tudo: bebidas quentes, guarda-chuvas, flores frescas e até ovos cozidos. Outro fato curioso: no Japão, a pontualidade é levada tão a sério que, se um trem atrasa poucos minutos, o condutor pede desculpas aos passageiros. Economia de ponta, mas desigualdades persistem. O Japão é uma potência em tecnologia, engenharia, robótica e indústrias automobilística e eletrônica. Marcas como Toyota, Sony e Nintendo são conhecidas no mundo todo, mas o país também enfrenta envelhecimento da população, baixo índice de natalidade e desigualdades que se aprofundaram nos últimos anos. Educação e disciplina, pilar da sociedade. As escolas japonesas têm regras rígidas, alunos limpam suas salas, usam uniformes e aprendem valores como respeito e cooperação. O sistema educacional é considerado um dos mais exigentes do mundo, com provas difíceis e pressão por resultados. Custo de vida e a poluição invisível. O Japão é um dos países mais caros para se viver, especialmente nas grandes cidades. Embora seja limpo nas ruas, é a poluição invisível, alta emissão de gases, consumo exagerado de plásticos e riscos nucleares, como o de Fukushima. A relação com o lixo é tão controlada que em algumas cidades os moradores precisam separar o lixo em mais de 10 categorias. Cultura pop e influência global. Mangás, animes, videogames e música pop japonesa conquistaram fãs no mundo inteiro. Eventos como a Tokyo Game Show e a Comic Market reúnem milhões de pessoas. Essa cultura jovem contrasta com o Japão tradicional, mas faz parte da mesma identidade multifacetada do país. Pergunta pra você: você já consumiu algum anime ou mangá japonês? Qual é o seu favorito? Conte nos comentários. Desafios ambientais e tecnológicos. O Japão busca equilibrar crescimento econômico e preservação ambiental. Iniciativas de energia limpa, reciclagem e tecnologia sustentável estão avançando, mas desastres naturais frequentes e consumo elevado são obstáculos difíceis. As ilhas do norte ao sul, diversidade única, e Hokkaido, com invernos rigorosos e paisagens nevadas até Okinawa, com clima subtropical e cultura única, o Japão é incrivelmente diverso. Cada região tem dialectos, culinária e costumes próprios refletindo séculos de história local. Arquitetura. Entre o antigo e o moderno, no Japão, arranha-céus de vidro dividem espaço com templos de madeira construídos há centenas de anos. E mesmo novas construções incorporam conceitos tradicionais como a simplicidade, a harmonia com a natureza e o uso de materiais naturais. Uma sociedade que envelhece rapidamente, o Japão tem uma das populações mais idosas do mundo. Cerca de 28% tem mais de 65 anos. Isso gera desafios econômicos, sociais e de saúde, além de mudanças profundas na forma como as famílias vivem, o silêncio e a coletividade. Ao andar pelas ruas do Japão, você percebe algo curioso. Apesar da multidão, o silêncio predomina. Conversas em voz baixa a respeito ao espaço do outro e disciplina são parte da cultura. Esse comportamento às vezes surpreende turistas, mas revela muito sobre valores coletivos. A delicadeza do cotidiano, detalhes que encantam. No Japão, até as coisas mais simples do dia a dia são tratadas com cuidado e atenção estética. Em uma cafeteria, o café pode ser servido em uma xícara escolhida especialmente para combinar com a estação. Nas lojas, funcionários se curvam ao agradecer e entregam a sacola com as duas mãos como um gesto de respeito. Mesmo nos transportes, as filas são respeitadas com disciplina impressionante, algo que para muitos estrangeiros parece surpreendente. O valor da imperfeição. Existe no Japão um conceito chamado wabi-sabi, que valoriza a beleza das coisas imperfeitas, passageiras ou incompletas. É por isso que cerâmicas rachadas podem ser consertadas com ouro na técnica conhecida como kintsugi. Em vez de esconder a imperfeição, ela é destacada, tornando o objeto ainda mais especial. Desastres naturais e a memória coletiva. A convivência com a natureza tão bela e ao mesmo tempo destrutiva moldou muito da cultura e mentalidade japonesa. Memoriais, museus e datas são dedicados a lembrar vítimas de terremotos e tsunamis, enchentes e erupções vulcânicas. O objetivo não é apenas lamentar, mas aprender com o passado para proteger o futuro. Curiosidades que poucos conhecem. Você sabia que há mais de 200 vulcões ativos no território japonês? Ou que há templos construídos inteiramente sem pregos usando técnicas de encaixe em madeira que passaram de geração em geração? Ou ainda que existem florestas proibidas? Como a famosa floresta de Aokigahara, conhecida pelo silêncio absoluto e histórias sombrias.
O contraste entre luxo e simplicidade, enquanto cidades como Tóquio e Osaka têm bairros ultramodernos, com lojas de grife ou restaurantes com estrelas. Michelin há vilarejos nas montanhas onde a vida segue quase igual há séculos. Camponeses cultivam arroz, pescadores ainda usam técnicas tradicionais e a comunidade vive de forma cooperativa, tradições seculares, festivais e rituais. O calendário japonês é repleto de festivais que marcam as estações, agradecem pela colheita ou celebram divindades locais. No verão, fogos de artifício iluminam o céu em festas conhecidas como Hanabi Taikai. No inverno, há festivais de neve em cidades do norte onde enormes esculturas são esculpidas no gelo. A cultura do trabalho, disciplina que impressiona. O Japão é famoso pelo comprometimento extremo de seus trabalhadores. Em muitas empresas, espera-se que funcionários trabalhem até tarde, mesmo que não seja obrigatório. Esse excesso levou ao fenômeno do karoshi, mortes relacionadas ao trabalho. Hoje, há esforços para promover o equilíbrio entre vida pessoal e profissional, mas mudar hábitos culturais enraizados não é fácil. Há solidão nas grandes cidades. Apesar da vida urbana agitada, muitos japoneses relatam solidão profunda. Existem até cafés onde clientes podem pagar para conversar com atendentes, serviços de amigos de aluguel e hotéis cápsula projetados para quem vive sozinho. É um reflexo do individualismo crescente nas novas gerações e das pressões da vida moderna, a importância do grupo. Mesmo assim, o senso de coletividade permanece forte. Em escolas e empresas, as decisões são muitas vezes tomadas em grupo. E há uma expectativa cultural de não atrapalhar ou envergonhar os outros, algo que molda comportamentos desde cedo, uma população que encolhe. A taxa de natalidade no Japão está entre as mais baixas do mundo. Isso significa que a população diminui a cada ano, gerando preocupação sobre o futuro da economia e do sistema de previdência social. Para muitos jovens, casar e ter filhos parece financeiramente inviável. Tecnologia para enfrentar desafios. O Japão investe pesado em robótica e inteligência artificial para compensar a escassez de mão de obra. Em lojas, hotéis e até templos é possível encontrar robôs atendendo turistas ou realizando tarefas simples. Mas isso também levanta questões sobre empregos humanos no futuro. Gastronomia regional. Cada região japonesa tem pratos típicos únicos. No norte, sopas quentes para enfrentar o frio rigoroso. No sul, peixes crus mais frescos e frutas tropicais. Existem até comidas sazonais, servidas apenas em determinada época do ano. A arte de viver com as estações. As estações do ano são mais do que clima. Influenciam roupas, decoração, alimentos e até humor. No outono, as pessoas viajam para ver as folhas vermelhas, momiji. No inverno, aproveitam banhos termais cercados de neve. Na primavera, celebram as flores de cerejeira. Pergunta para você, qual estação do ano você gostaria de vivenciar no Japão? Conte nos comentários. Arquitetura resiliente. Após séculos de terremotos, os japoneses desenvolveram técnicas construtivas resistentes. Prédios modernos balançam, mas dificilmente desabam, e muitos templos antigos resistiram por séculos graças a técnicas que absorvem choques sísmicos. Transportes, eficiência quase inacreditável. Os trens-bala, Shinkansen, ligam cidades a mais de 300 km por hora, quase sempre partindo e chegando no horário exato. Mesmo o metrô em Tóquio, apesar da complexidade, é surpreendentemente eficiente. Você confiaria em um transporte tão rápido? Conte pra gente. O ritual do chá. A cerimônia do chá, Chanoyu, é muito mais do que beber chá. É um momento de contemplação, silêncio e harmonia. Tudo é pensado. A posição das mãos, a escolha da tigela, o ritmo dos movimentos. Educação moral nas escolas. Além das matérias tradicionais, escolas japonesas ensinam valores como respeito, disciplina, limpeza e gratidão. Os alunos ajudam a limpar salas, cozinhas e pátios todos os dias. O Japão rural, longe das metrópoles há vilas onde o tempo parece ter parado, casas de madeira com telhados de palha, plantações de arroz, festivais locais e uma vida mais simples e comunitária. Shintoísmo, a religião da natureza. O shintoísmo não tem livro sagrado, mas valoriza a natureza como sagrada. Rios, árvores e montanhas são vistos como morada de divindades. Kami. Por isso, muitos santuários estão em locais de beleza natural, a arte de ser invisível. No Japão, muitas vezes é sinal de educação não chamar a atenção para si mesmo. É comum ver pessoas usando máscaras mesmo antes da pandemia, não para se proteger, mas para não incomodar os outros caso estejam gripadas. Samurai, ninjas e lendas. Histórias de samurais, ninjas e espíritos, yokai, continuam fascinando japoneses e estrangeiros. Elas aparecem em filmes, animes e até em festas tradicionais. O impacto da Segunda Guerra Mundial
A derrota na Segunda Guerra transformou o Japão. De império expansionista, tornou-se uma nação pacifista, cuja constituição até hoje proíbe oficialmente manter forças armadas ofensivas. Coexistência de tradições e modernidade. O Japão é um lugar onde é possível assistir a um show holográfico de idol pop e, no mesmo dia, visitar um templo de mais de 1000 anos. Design minimalista. A estética japonesa valoriza o espaço vazio, o shima, a simplicidade e a funcionalidade. Essa filosofia influenciou o design mundial, da arquitetura à tecnologia, música tradicional e moderna. Enquanto instrumentos antigos como o shamisen e taiko ainda são tocados, o J-pop e o rock japonês têm fãs no mundo inteiro. Medicina tradicional. Além da medicina moderna, o Japão preserva práticas antigas como acupuntura e fitoterapia. Animais sagrados e simbólicos. O Grou Tessuro simboliza longevidade. A carpa koi, perseverança. Muitos desses animais aparecem em festivais, tatuagens e obras de arte. O respeito pelos idosos, os mais velhos são tratados com enorme consideração. Há até um feriado nacional chamado Dia do Respeito ao Idoso. Curiosidades urbanas. Existem cafés temáticos de quase tudo. Gatos, corujas, répteis, livros e até trens. A morte como parte da vida. Ritos budistas lembram que tudo é passageiro. Até nas flores de cerejeira, a beleza breve lembra que nada dura para sempre. Finalizando nossa jornada, o Japão é mais do que um destino turístico. É um país de contrastes extremos que enfrenta terremotos e tsunamis, mas ergue arranha-céus. É um lugar onde o futuro convive com o passado em cada rua, onde a pressa e a calma coexistem e onde a delicadeza está presente até nos pequenos gestos. Gostou dessa viagem? Deixe seu comentário dizendo qual parte mais te surpreendeu, curta o vídeo para nos apoiar e não esqueça de se inscrever para conhecer outros lugares fascinantes do planeta. E agora, convidamos você a descobrir outro canto surpreendente do mundo. Até a próxima!